Métodos de evangelismo de Jesus Cristo. Continuando a nossa tarefa de proporcionar o curso de evangelismo integral, lembrando que na aula passada nós falamos dos 4 seis da Igreja do Nazareno, e foi importante passarmos por esse primeiro momento, e agora em segundo momento nós estaremos falando sobre os métodos de evangelismo de Jesus Cristo. E o texto que eu tenho para começar na Bíblia é Mateus 7, capítulo 4, Mateus 4, aliás, versículo 17. Mateus 4, versículo 17. Esse texto é um texto desafiador, porque nos chama a uma tarefa. E essa tarefa, propriamente dita, ela norteia a partir do versículo 17 até o versículo 21, e eu vou ler o versículo 19, quando Jesus, com os seus discípulos, faz um chamado: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, de imediato eles deixaram as redes e o seguiram. E todo evangelista, todo o pregador do evangelho, ele tem um chamado, né? E Jesus teve métodos bíblicos, métodos estes que fizeram a diferença. E por quê? Porque Jesus aproveitava as oportunidades, né? Aqueles homens estavam ali pescando, né? Eles mesmos não imaginavam a dimensão do que seriam hoje para nós discípulos no presente, e eles foram chamados para passarem de pescadores de peixes para pescadores de homens. E Jesus aproveitou aquela oportunidade e os chamou, né? Nós hoje somos aqueles que, propriamente dito, temos que abandonar, né? Ou melhor dizer, não abandonar, mas visualizar, né? O chamado de Deus para a nossa vida e evangelizar para sermos assim pescadores de homem. E por essa razão também, em segundo lugar, Jesus usou linguagem apropriada, né? Métodos fáceis e de uso de linguagem apropriada, né? Usando o linguajar que seja comum, né? Somos pessoas comuns e temos algo em comum, né? Ou seja, temos Cristo, que é o nosso ingrediente mais forte, nosso mestre, e ele, nesse texto, né, quando percebe-se que ele passa adiante, vê outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco, e em companhia de seus pais, do seu pai, consertando as redes, o chamou, né? O chamou. Então, o chamado para toda a finalidade do pregador do Evangelho, né? Tem que ser feito, e tem que ser demonstrado e tem que ser observado no tocante a entender que Jesus ele usa uma linguagem apropriada. E um terceiro ponto que é bom relatar é que são métodos para a vida, né? A terra por si só frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Mateus 4, 28, né? Nenhum método que Jesus
integrou na sua caminhada aqui na Terra, não levava para a vida, apontava para caminhos que fossem caminhos eternos, né? E o assunto de Jesus é eterno, a chamada de Jesus é eterna, o Evangelho é eterno, né? E são métodos para a vida, né? Penso que a tarefa do evangelista em trabalhar com esses métodos que, né, podemos citar as parábolas ou contar uma história, né, como uma metáfora, como é dito, né, mexem com verdades eternas. E Jesus trabalhou isso, né, no tocante a que esse desenvolvimento fosse para o crescimento do reino de Deus. Então, métodos para a vida. E, em quinto lugar, métodos de ensino simples, né? Como eu falei, pessoas comuns que têm algo em comum, né? Simples. Jesus foi simples, ele foi transparente tocante à pregação. Eu penso que Jesus falava de maneira suave, grato, pelo fato de o seguirem, não, no caso, fazia a sua pregação como algo acusativo. Nós aqui erramos, né, em colocar acusação. No caso, Jesus ele foi utilizador, dizendo, de um método simples, né, de ensino simples. Usava a candeia, velador, usava grão de mostarda, coisas simples, né? E sua maneira de transmitir também era simples, né? Ele, como eu citei aqui, né, tinha por objetivo usar ilustrações simples, e podemos usar ilustrações simples no nosso evangelismo, né? Esses métodos simples de Jesus fazem com que toda a Bíblia possa ser ensinada, né? Jesus ele demonstrou uma característica fundamental, que era a de ser inteligente, né? Ele demonstrava isso como amor, quando a pecadora ungiu os seus pés, lavou os seus pés com um perfume de nardo puro, de perfume puro, né? E ele valorizou, né, o ato daquela mulher pecadora, e todo o ensino de Jesus, né, foi baseado sempre com pessoas simples e de maneira simples. E não com isso podemos caracterizar o fato de que ele não seja importante, pelo contrário, mas ele não fez questão de o ser, mas ele era o próprio Deus, né? Então, é um método também, em sexto lugar, um método propagativo, né? Jesus ele tinha que a sua fama correu por toda a Síria, versículo 24 do capítulo 4 de Mateus, né? Aí traziam então doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, né? Endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles os curou, né? Então a sua fama percorria, o seu método era tão atrativo que as pessoas
o procuravam, né? Queriam estar perto dele. Eu penso que era uma pessoa de certa forma atraente, e por isso também podemos dizer que esse método abrangente, Jesus gostava de pessoas, de pecadores, e não do pecado, né? O mundo é para Jesus. O mundo não é um problema, como eu disse na aula passada, né? O mundo é para Jesus. Nós devemos ganhar o mundo para Jesus, né? O com Jesus, né? E apresentá-lo. Então, a nossa disciplina, essa disciplina métodos evangelísticos, método de evangelismo de Jesus Cristo, nessa segunda aula, ela vai nortear justamente isso, que, né, Jesus ele caminhava com os discípulos, ele gastava tempo com pessoas, né? E uma das coisas é gostar de pessoas, né? Alguém já disse, onde tem o ser humano é o problema. Eu não penso assim, eu acho que onde está o ser humano há a solução, né? Há a possibilidade de interação, a possibilidade de conversação, a possibilidade de entendimento. Então, esse método que Jesus fala, desenvolvia, que é o método de abrangente, né? É porque Jesus gostava de pessoas, né? Ele venceu o preconceito, né, da mulher samaritana ali em João 4, né, quando ele vai conversar com a mulher samaritana, e ali com aquele diálogo ele dialoga com a mulher samaritana e mostra que os samaritanos eram tidos como não eram bem quistos pelos judeus, e Jesus ele conversa com a mulher samaritana. Então, também um ponto para mostrar que, né, não está ligada a nenhuma denominação ou a alguma religião, mas em síntese é a pessoa de Cristo que deve ser abordada, né? Então, é para todos os povos, todas as tribos, todas as nações, né? E esse método de ser abrangente nos faz entender que hoje, mais do que nunca, muito se tem deixado de usufruir acerca dos ensinos de Jesus pelo fato de não compreendê-lo verdadeiramente, né? Então, nós que somos cristãos, nós que somos aqueles que temos o papel de entendimento, devemos passar esse Jesus bíblico, Jesus autêntico, para os outros, né? E ele gostava de pessoas, ele gosta de pessoas, né? Ele ama as pessoas, ele ama o ser humano integralmente, né? E esse olhar integral de Jesus nos faz entender que devemos seguir. Então, em oitavo lugar, o método para ser seguido, né? Um método para ser seguido por quê? Porque Jesus é um professor, mestre, né? Podemos dizer, né? Que é o mestre dos mestres, aquele que deve ser imitado, deve ser copiado. Paulo fala, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, mas com certeza os discípulos imitaram a Jesus e seus ensinos foram transmitidos através da Bíblia por muitos anos, e têm sido transmitidos, e esse método a ser seguido nos faz entender que precisamos nos fortificar em Cristo, né? Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida,
né? E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ali nós temos 3 palavras nesse texto, né? Re-Rhodos, Re-Aletheia, Re-Zoe, né? Então, Rhodos é rodovia, caminho, ele é o caminho, a verdade, a aletheia, e Re-Zoe é a vida, é Zoe Aianos, a vida eterna. Então, por essa razão, eu penso que esse método de Jesus ele nos contagia a ser seguidores de Jesus. Então, queremos que outros se acheguem a Cristo, né? E precisamos entender o fato de que com Jesus tudo vai muito bem, diz a letra da canção, né? Então, é um método para ser seguido e de perto, né? Não de longe, né? Como Pedro seguia Jesus de longe, né? Quando diz as escrituras ali que ele, né, seguia ele de noite e o galo cantou 3 vezes e ele negou a Jesus e Jesus já tinha predito isso. Então nós temos que seguir a Jesus de perto e falar de Jesus. Então, a todo instante, a todo momento, e amá-lo verdadeiramente. Então, é um método para ser seguido. E em outro contraponto, em outro ponto aí, né, é um método que tem discípulos, né? A palavra discípulo é a palavra aluno, né? Seguidor, aprendiz, né? Então, nós devemos estar aprendendo acerca de Jesus, estar aprendendo acerca, né, de Jesus e com Jesus. Propriamente dito, é uma tarefa que vai ser para a vida toda, né? E evangelizar também é ensinar, né? Então, quando falamos acerca de uma pessoa, devemos conhecer, né? E devemos conhecer Jesus, ter uma experiência de conversão e depois proporcionar isso através da leitura bíblica e da oração. E esse método que tem discípulos é no tocante a divulgar o Evangelho por meio do aprendizado e do crescimento tanto do discipulador como do discípulo, né? Então, se você pertence à Igreja do Nazareno, então você com certeza tem uma caminhada a seguir e crescerá a cada instante, porque você vai ter outros discípulos que também vão incentivá-lo a crescer em graça e em sabedoria, né? Então, as multidões seguiam a Jesus, né? E as pessoas seguem a Jesus e nas igrejas e precisam ter o seu discipulado firmado, né, no aprendizado contínuo das Escrituras, diante dos momentos de variáveis situações, ok? Da sua própria caminhada. Então, se você tem alguém que você conhece, que gosta de Bíblia, que ensina a Bíblia, você deve se apegar ao aprendizado com ela e crescerem, estudarem juntos, e isso dá sequência ao seu discipulado, né, ao seu crescimento. Algum tempo atrás, nós estávamos participando do plano do mestre, e o plano do mestre nada mais é do que, né, a tarefa de cumprir o ID, né? Como eu falei na aula passada, ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esse ID, né, pode ser feito por todos, mas para isso precisa haver
contínuo aprendizado acerca de Cristo, né? Então, o discípulo, ele não para de aprender, ele está sempre aprendendo. Ora na igreja com seu pastor, ora em casa com a sua Bíblia, ora também praticando, né? Um aprendizado prático. Então, esse método tem discípulos. E por último aí, né, um sermão para a vida, né? É um método para a vida, como eu já estava desenhando aí no final, né? E como seria esse método para a vida? Crescimento e responsabilidade, né? Então, uma vez que você aprendeu acerca de Cristo, que você tem o desejo de falar sobre ele, você deve procurar desenvolver sua vida de forma que haja crescimento em ambas as partes, tanto no crescimento espiritual como também no crescimento, né, que se diz respeito ao seu fazer a obra do Senhor, né? Ou seja, com responsabilidade, né? Então, é um método para a vida, é um método que faz com que, né, você se torne um carvalho, né? Como eu falei, o cogumelo cresce numa noite, mas o carvalho precisa de uma década para se desenvolver. Então você vai ser um carvalho de justiça, né? Plantado para o Senhor, para a boa obra, né? Para a obra do Senhor. Então, o tempo passa, você aprendeu um pouco, mas no segundo tempo você vai estar aprendendo mais um pouco, e assim sucessivamente você vai estar desenvolvendo cada vez mais o ministério e a tarefa pela qual o Senhor tem determinado para a sua vida, né? Eu gosto da ilustração da criança, né? Quando ela começa a falar e as pessoas não querem que ela fale papai, mamãe, depois ela começa a falar outras palavras, né? Mas aí depois ela começa a crescer e a usar as perninhas para andar e tudo mais. E assim também na vida cristã, ao passo em que há um desenvolvimento tanto por um lado da criança espiritual, há um desenvolvimento também do maduro espiritualmente, né? Então, o crescimento vai ser fundamental. E uma coisa que Jesus nos adverte é de nós não deixarmos influenciar pelo fermento equivocado, né? pelo desenvolvimento equivocado em relação ao ponto de que para crescer é preciso, né, desenvolver a atividade correta, ou seja, fundamentalizar sempre a nossa caminhada com Deus e para Deus, para a glória dele, né? Recentemente, nós ouvimos a mensagem de João 9, né, na qual o texto ali fala que um cego de nascença tinha sido curado e foi se perguntado: quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Nem pecou este nem os seus pais, mas foi assim para que a glória de Deus fosse manifesta. Então, esse sermão para a vida, que é o 10º ponto, no qual estou me detendo um pouco mais, mostra que muitas coisas que o discípulo vai aprendendo no decorrer da sua caminhada
vão fazendo com que ele cresça com responsabilidade, que ele tenha vida, né? E essa vida ele vai testemunhando de Jesus, né? Então, não quero descartar o fato de que somos perfeitos, não, somos imperfeitos, mas servimos a um Deus perfeito e queremos nos aperfeiçoar, né? Então, só para recapitular nessa conclusão, Jesus tem método de evangelismos que são métodos bíblicos e aproveita as oportunidades, faz uso de uma linguagem apropriada, são métodos para a vida, ok? Métodos de ensino simples, métodos propagativos, métodos abrangentes, e aí é uma ênfase aqui do professor, né? Jesus gosta de pessoas, né? Eu gosto de lembrar de Jesus comendo com os pecadores, né? Ele estava ali e participava, mas ele não deixava de ser o próprio Cristo, né? E não podemos descaracterizar que o mundo é para Jesus. Métodos para ser seguidos, em oitavo lugar, método que tem discípulos, né? Jesus tem discípulos, tem pessoas que o amam, que o seguem. E é um sermão para a vida. E finalizando essa nossa parte, que diz respeito a métodos de evangelismo de Jesus Cristo, né? Nós vamos ver esse mesmo livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, né? Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, uma canção que acompanha, né, a criança da IBF, né, da IBD, né, brilha no meio do seu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do seu viver. Então, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, é importante que nós brilhemos, é importante que nós tenhamos luz, né, e reflitamos a luz de Cristo e que, né, as nossas boas obras sejam, né, resultado de alegria para aqueles que precisam de um pouco de alegria, talvez um paciente ou um membro da sua família ou alguém mais perto. Nas aulas que eu dei na igreja, no início, para começarmos esse curso, eu até fiz uma dinâmica da árvore, né, e pedi para escreverem atrás o nome de uma pessoa pela qual estivessem orando, né? Então é hora de colocarmos em prática, né? E você pode brilhar e a pessoa então vai glorificar a Deus, ok? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa oportunidade de praticarmos os métodos de evangelismo de Jesus, né? Que foram abordados e com esse tema, né, que foi me sugerido e tenho com certeza a alegria de passar para cada um de vocês. E
finalizando com esse versículo de Mateus capítulo 5, versículo 16, onde os discípulos são a luz do mundo. Ok? Muito obrigado. Pai do Senhor e uma boa noite para todos.